Então Deus, ele não quer, pessoal, que eu e você, nós venhamos obedecer Ele porque tem que obedecer. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não pode se tornar para mim e para você uma lei. Fala essa palavrinha comigo, imposição. Não pode se tornar uma imposição. Tinha que ser para mim e para você, como diz no Salmo capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz, Salmo capítulo 1. Eu vou usar hoje, só esse versículo aqui que eu vou usar a linguagem normal. Depois o pastor Michael vai estar usando a NVI, a nova versão internacional, tá? Mas esse aqui diz assim, ó: bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, das pessoas que não conhecem a palavra, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não caminha no caminho das pessoas que vivem fazendo coisa errada, nem se assenta à roda dos escarnecedores, pessoa que debocha das coisas celestiais. Diz assim, ó: antes, olha só como é que diz aí, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Então o que eu tinha que ter e você tinha que ter é isso, é aquele prazer. A Bíblia Sagrada jamais poderia ser para mim e para você uma imposição, uma lei. Não poderia ser desse jeito. Ai, tem que fazer, tem que obedecer, tem que ir. Ah, mas tem que fazer isso mesmo. Não poderia ser desse jeito. Porque a pessoa que tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, olha só que lindo que diz o versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que você não vai mais depender. Isso é lindo, pessoal. Quando você tem prazer na Bíblia Sagrada e você medita de dia e de noite, você não tem mais uma dependência das circunstâncias. No caso, essa árvore aqui que ela está plantada junto ao ribeiro das águas, se não chover, ela vai morrer? Não. Se por acaso fizer muito sol, ela vai morrer? Não. Se chover muito, ela vai morrer? Não. Porque a fonte dela está ligada diretamente a esse ribeiro das águas. Então, quando você tem esse prazer, é diferente quando você é uma pessoa que você faz as coisas, como o pastor Mike falou, por imposição. É uma coisa imposta. É uma coisa que você tem que fazer. Não pode, pessoal. Aí eu queria mostrar para você na Bíblia Sagrada agora, 1 Coríntios 15, 56. A parte C do versículo, ela é muito interessante. Olha só que interessante que diz, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, né? Agora escuta isso aqui no finalzinho do versículo. E a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque quanto mais você for aquela pessoa que você diz assim, ó: ah, mas tem que dizimar? Mas por que tem que batizar mesmo? Ah, mas tem que largar isso aqui? Isso aqui não pode ser feito mesmo? Quando você faz assim, você está dando força ao pecado. Sabe por que você está dando força ao pecado? Porque você tem vontade de fazer aquilo ainda. Quem está conseguindo compreender o que eu estou falando? Agora, quando que você vai começar a tirar a força do pecado? Quando que você começar a tirar a força? Quando você já não deseja mais aquilo. E você, para obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer, é uma coisa fácil. Nossa, o Senhor diz para não fazer. O Senhor me perdoa, não vou fazer mais. Porque o meu prazer é te agradar. O meu prazer é obedecer a tua palavra. O meu prazer é fazer aquilo que o Senhor quer. Diga comigo em todo mundo assim, ó: eu amo o que o Senhor ama, eu odeio o que o Senhor odeia. Então para mim não é aquela coisa assim, ó: ah, é uma lei. É aquilo que eu falava agora sexta-feira, antes de eu pregar para você essa mensagem de hoje, domingo. Eu estava comentando que a pessoa está andando a 100 por hora, aí tem uma lombada, um radar a 40 por hora. Aí quando tem o radar a 40 por hora, o cara diz: pô, cara, 40 por hora, eu tenho que parar agora meu carro e andar a 40 por hora, porque a minha vontade mesmo era continuar andando a 100 por hora. É isso que a Bíblia Sagrada não pode ser para mim e para você. Restrição. Ela tinha que ser refrigério. Você conseguiu entender o que eu falei? A Bíblia Sagrada tinha que ser restrição ou refrigério? Ela tinha que ser refrigério. Nossa, que gostoso! Oh, que coisa boa! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Que benção! Deus, não é mais para fazer? Então não vou fazer mais. Mas não, ainda a gente está dando força ao pecado, porque a Bíblia Sagrada ainda para nós é lei, e parece que a gente não tem aquele prazer na lei do Senhor. Eu vou te mostrar isso aqui para você entender bem, porque há um resultado muito diferente quando você tem prazer e quando você faz porque tem que fazer. O próprio apóstolo Paulo, eu
eu quero que você abra agora em 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha só o que diz: porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Então você viu que ele está dizendo que para pregar o evangelho, o que foi colocado sobre ele? É imposta uma obrigação. Mas ele fala assim, ó: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Agora ele fala como é que ele pode fazer isso. Ele diz assim, ó: por isso, se eu faço, ou seja, se eu prego a palavra, se eu faço de boa mente, quem diz aí? Terei prêmio. Então, se eu faço com vontade, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, ou seja, se eu estou fazendo isso porque tem que fazer, apenas uma dispensação me é confiada. Então ele está dizendo que ele pode fazer com vontade, ele pode fazer aquilo ali com prazer, ele pode fazer aquilo ali que é imposta uma obrigação. Só que ele pode fazer uma coisa que é obrigação de fazer, ele pode fazer com alegria, ele pode fazer com amor. E é isso que Deus gosta. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, 2 Coríntios 9, 7, quando vai falar de doação é a mesma coisa, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E Deus fala assim, ó: não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Porque eu posso fazer oferta, mas eu posso fazer oferta chateado. Eu posso dizimar, mas eu posso dizimar bravo. Eu posso, pregar o evangelho, mas eu posso pregar o evangelho porque me é imposta essa obrigação. Eu posso fazer as coisas, mas se eu fizer porque é só uma lei, eu posso fazer, mas se for sem prazer, não vai dar certo. Vamos agora para o Antigo Testamento e eu quero te explicar isso aqui. Quem está gostando do que eu estou falando? Está conseguindo pegar o raciocínio aqui do Espírito Santo? É diferente você fazer porque tem que fazer, e é diferente você fazer porque você quer fazer aquilo, porque você é apaixonado por aquilo. É diferente a questão do coração, a vontade, se você implanta vontade ou não. Vamos para Números capítulo 22, a partir do versículo 7. E agora eu vou trazer para você na linguagem NVI, na nova versão internacional, tá? NVI, eu vou usar todos os textos agora. O povo de Israel, vai prestando atenção que isso aqui é sério, hein? O povo de Israel, ele estava saindo do Egito. E aí quando ele estava assim saindo do Egito, ele vinha, como a Bíblia Sagrada diz, ele vinha lambendo o campo como se fosse boi que lambe a grama. Ele vai rapando tudo. E aí chegou nas planícies aqui de Midian, lá em Moabe. E aí o Baraque, que era o rei da época lá, esse tal de Baraque, o que acabou acontecendo com esse Baraque? Ele disse, caramba, esse povo de Israel aqui, ele vai chegar e ele vai acabar com a gente. E ele sabia de um profeta chamado Balaão. E esse Balaão, ele tinha uma fama, uma reputação muito forte. E o que ele amaldiçoava estava amaldiçoado. O que ele abençoava estava abençoado. Era um cara que tinha uma fama muito grande, que dava certo as orações que ele fazia. Então se ele abençoava, estava abençoado. Era um profeta de Deus, uma reputação muito boa. Esse cara era um cara de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que no versículo 7, que ele levou coisas com ele. Levaram tipo assim, joias, levaram coisas de ouro, coisas de muita importância. Ó. E os líderes de Moabe e de Midian partiram levando consigo preço para os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito, que esse tal de Balaque, como eu falei para você, né, Balaque, ele estava, eu falei Baraque, né, falei errado. Esse tal de Balaque, ele queria fazer isso, ele queria que esse Balaão, que era o profeta, amaldiçoasse. Só que aí no versículo 8 e 9, diz a Bíblia Sagrada assim, ó: e disse-lhes Balaão, passem a noite aqui, e eu lhes trarei resposta do que o Senhor me der. E continua, e os líderes moabitas ficaram com ele. Irmão, para e pensa, ele sabia ou não sabia que esse povo era o povo de Deus e que os moabitas eram povos inimigos? Sabia ou não sabia? Sabia, mas mesmo assim ele insistiu de falar com Deus. E até coloquei no meu estudo agora aqui no versículo 9 que Deus fala para ele. O 9 diz assim, ó: e Deus veio a Balaão e perguntou, quem são esses homens que estão com você? O que Deus ele quis dizer com isso? Você não sabe, até coloquei aqui, ó: quem são esses caras? Não tenho aliança com Moabe. Por que você está ouvindo o pedido deles? Tem coisas que você não precisa orar. Eu já sei que é errado. Por que eu vou ficar orando? Então tem coisas que mesmo a gente sabendo, até coloquei, mesmo sabendo que não agrada a Deus, os meus desejos, as minhas vontades fazem com que eu vá orar a Deus, sabendo que não é vontade de Deus, sabendo que aquilo ali não é de Deus. Mas por que, pessoal, que ele estava desse jeito? Ele viu o ouro.
Ele viu a prata, ele viu o dinheiro. Quando ele viu aquele preço, né, que eles levaram, aquele dinheirama que era para fazer uma maldição, ele disse: ó Deus, eu vim falar contigo aqui agora. E aí Deus falou assim: mas quem são esses caras? Não tem nada a ver isso aí. O que você está fazendo? Você viu que Deus, ele foi contra, mas ele está tentando porfiar. O que é porfiar, pastor Michael? Barganhar. Ou seja, ele está no momento entre os desejos dele e aquilo que ele sabe que pela palavra de Deus não pode fazer. Tanto é que no versículo agora, o 12, a Bíblia diz assim no 12, ó: mas Deus disse para o Balaão, o que Deus disse? Vamos ler comigo todo mundo? Não vá com eles. Não, você não vai poder amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Você viu qual foi a ordem que Deus deu? Não vai com eles, porque não vai dar certo. O que eu e você a gente tinha que fazer? Oh Deus, é meu prazer fazer isso. Sim, Senhor. Mas ele estava ali entre o ouro, a prata e o que ele tinha, que o pessoal estava oferecendo para ele. O que ele faz? Versículo agora, pessoal, 13, ó. 13. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: olha o que ele falou: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que os acompanhe. Ele fez certo ou fez errado? Ele fez assim, literalmente ele fez certo ou errado? Certo. Agora eu vou ler devagarinho para você entender a intenção desse cara, tá? Voltem para a sua terra, pois o Senhor não me permitiu que eu vá com eles, que eu os acompanhe. Então ele fez certo, mas quando ele diz: o Senhor não me permitiu que os acompanhe, o que ele está querendo dizer? Por mim eu ia. Ou seja, é só porque Deus não quer, porque pela minha vontade eu vou. Então eu estou fazendo o que Deus está mandando, mas é por total obediência, não porque eu quero. Pegou o raciocínio aqui? Quem pegou o entendimento? Então eu não vou ir, não é porque eu não quero ir, porque eu amo o Senhor, porque Deus falou, está falado. Não, eu não vou porque Deus não me permitiu. Porque se Deus não falasse nada, eu ia lá amaldiçoar o povo dele. Caramba, isso aqui é pesado, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. E aí olha só o que aconteceu. Então é como se ele dissesse, né: eu só não estou indo porque Deus recusou. Porque se Deus não recusa, caramba, certamente que eu ia. Agora escuta essa, hein? Versículo agora, vamos para o 14, é isso já, né? É o 14 ou não? Mas antes eu queria comentar uma coisa com você que eu até anotei aqui, que eu não posso esquecer isso aqui. Quem algum dia já teve em casa o seu filho, e o seu filho chegou em casa, né? O seu filho chegou em casa e disse assim: mãe, eu quero lá, os meninos vão jogar bola que não é o Felipe lá em casa. Eles vão jogar bola lá no parquinho do condomínio, lá no campinho do condomínio. Aí a Catiane disse pro Felipe: Felipe, você já fez a tarefa? Felipe, você já arrumou o teu quarto? Ô Felipe, você já fez tal coisa? Aí o Felipe disse: não, então tu não vai jogar. Tu não vai jogar porque antes, até você podia jogar, mas você não vai jogar porque você tem que fazer isso aqui antes. Ele vai dizer: ai mãe, é verdade, peraí que eu vou falar com meus amigos. Ô amiguinhos, tudo bem? Deixa para outro dia, que eu tenho prazer de obedecer minha mãe. Como é que ele vai ficar com a Catiane? Pensa num menino que vai dizer: e a Catiane vai ter que bater de frente com ele e vai dizer assim: não vai lá, porque você não fez a tarefa, não sei o quê. E o que acontece? Ele vai ficar bravo. Era mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O Balaão, ele está dizendo que não vai, mas no fundo ele quer ir. É isso que eu estou tentando fazer você entender hoje. A Bíblia Sagrada não pode ser assim pra gente. Eu não tenho que ser aquela pessoa assim, ó: se não tivesse dízimo, não dizimava. Se não tivesse esse negócio desse pecado aqui, que eu já vi pessoa me dizendo assim: pastor, eu faço isso aqui, eu deixei de fazer aquilo porque eu não quero ir para o inferno. Você não tem que obedecer a Bíblia porque você tem medo de ir para o inferno. Não pode.
É por isso que você não está tendo prêmio. Porque Paulo disse, se eu fizer as coisas para Deus com vontade, terei prêmio. Se eu fizer porque tem que fazer, só uma dispensação me é confiada. Então quando eu venho aqui pregar, por que, por exemplo, eu fiquei chateado que mandaram tirar os carros aí da frente? Porque eu tenho prazer de pregar a palavra, eu tenho prazer de fazer você entender. Eu não venho pregar porque tem que pregar. Ai meu Deus, domingo de manhã. Nossa, eu queria estar numa praia paradisíaca, né? Mas tem que ir lá pregar. Não! Eu preferia estar aqui 1000 vezes do que qualquer outra praia. Porque eu tenho prazer, eu gosto de fazer, eu gosto de obedecer a Deus. Eu não estou que nem balão, Deus não permitiu, né? Deus recusou que eu fosse. Então a palavra tem que ser para você um descanso. Olha para o seu irmão e diz assim, tem que ser um descanso. A palavra tem que ser o quê, meus irmãos? Um descanso. A palavra para Deus, você tem que ser uma coisa melhor. Ela não pode criar ira. A Bíblia Sagrada não pode ser uma restrição. Eu não fumo mais porque Deus não deixou. Então te mata com o cigarro. Sem parar com isso. Tem que ser um prazer, tem que ser uma coisa gostosa. Você tem que gostar de fazer o que você está fazendo. Aí o que aconteceu? Aí o Baraque, lá no versículo 17... Eu acho que o pessoal chegou para esse Balaque, desculpa, que foi um Baraque, né? Esse Balaque, ele conseguiu compreender que o tal do Balaão, ele ficou inclinado para ir. E aí no versículo 17 diz assim, volta o versículo 16 antes, né? Então eles foram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeças de vir a mim, porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha por favor e lance para mim uma maldição contra esse povo. O que o Balaque está fazendo? Tá o quê? Tá insistindo que o Balaão vá de novo. E no versículo 18 diz o que? Diz assim, então Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse todo o seu palácio cheio de prata e ouro, o que ele diz agora? Eu não quero ou eu não poderia? Você está vendo aqui o negócio? Eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além do quê? Da lei, da ordem, está me restringindo, está me segurando. Então eu não poderia. Eu até coloquei no meu estudo aqui, está se sentindo restringido, não é prazer para ele. Ele prefere, nesse caso, atenção, nesse caso aqui ele está preferindo ouro, prata, do que obedecer a Deus. Mas ele está obedecendo a Deus porque tem que obedecer. Porque tem que obedecer. Só que ele vai falar uma besteira no versículo 19. E você vai ver a fraqueza que a gente tem. A fraqueza do ser humano é uma fraqueza muito grande, porque ele sabe que não pode ir. Ele diz que ainda que ele me oferecesse o palácio todo e tal, e ele disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, não tem como fazer isso. Mas olha só, agora fiquem também vocês aqui essa noite, disse Balaão, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Deus já não tinha falado? Tinha ou não tinha? Mas ele quer agora porfiar. Ele quer porfiar, ele quer fazer uma barganha com Deus. Deus, deixa eu dar uma amaldiçoadinha só. Só uma fumadinha. Só esse mês eu não vou dizimar, Senhor. Deus, só esse mês ir pra baladinha. Ai, Deus, só um soquinho na cara. Só assim, nesse cantinho aqui, Deixa, Deus, vai. Só sair só com uma mulher além da minha, só com uma, só... Você está compreendendo o que ele está querendo falar com Deus? Ele está dizendo assim, Deus, só uma amaldiçoadinha, daí eu ganho um palácio. Eu ganho lá um ouro. E olha só, agora você vai se segurar na cadeira, hein? Próximo, versículo 20. E naquela noite, Deus veio a Balaão e disse, visto que esses homens vieram a chamá-lo, meu Deus, lê, não escutei? Deus disse, não vai, eu já te disse que não, foi isso? Fala para mim o que Deus disse para o Balaão. Vai com eles e faça apenas o que eu te disser. Eu pergunto, você me responde, esse vá com eles é vá com a permissão de Deus ou é um vá tipo assim, vai, quem já falou isso para um filho, levanta a mão. Já falou, vai, tu quer ir?
vai. Sabe o que significa esse? Escuta só o que significa. Vai, tenta a sorte, vai dar errado, tu vai ver o que vai te acontecer, você vai se levantar contra mim. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, vai dar errado. Nossa, me lembro de um negócio agora. Nem preparei na mensagem, eu lembrei, tem que falar. Posso? Eu estava cortando lenha com meu pai no mato, lá em Caxias do Sul, há muitos anos atrás. Eu morava numa região agrícola. A gente morava assim, bem afastado. Não tinha ainda estrada, nem de paralelepípedo, nem de asfalto, nada. Era estrada de chão, era estrada pequena. Quando passava um carro, o outro tinha que ficar do lado para passar, porque não passava 2 carros. E a gente estava cortando lenha, era uma época de dezembro, chuvoso, frio lá em Caxias do Sul. E Serra Gaúcha é alto e baixo, né? E eu, quando acabou de cortar a lenha, meu pai ia descer de Tobata. Tobata é tipo é um trator que tem um carretão atrás, a gente colocou, né? E meu pai disse assim, ó, tu vai devagar nesse morro abaixo aí que tá muito liso. Era um morro assim que a gente ia descer, e ele vinha com a Tobata assim tracionada, né? Pra descer bem devagarinho, porque tá cheio de barro com cascalho. E eu disse, papai, eu vou a 1000. Sempre gostei de velocidade, né? Papai, eu vou a 1000. Se não vai a 1000... Não vai a 1000, vai devagar, você vai se quebrar. Não vai. Papai, eu vou a 1000, eu consigo, eu vou. Não vai. Irmão, acho que a 3ª, 4ª vez que eu disse eu vou, o que ele disse? O que meu pai disse? E eu fui, irmão. Irmão, patinando morro abaixo de bicicleta. Sabe o que é isso? Patinadinha. E fui, daqui a pouco escorregou. Eu caí, irmão. Eu ralei essa parte, tudo aqui, ó. Ficou carne viva, era sangue com barro. Ficou cheio de pedrinha, cascalho. Me lasquei tudo. Cheguei em casa, ela tava chorando. Bicicleta tudo arranhado, lascado. E o meu pai disse, tu viu? Agora tu vai apanhar. Apanhei! Aí eu chorando, eu disse, mas o senhor disse pra mim ir. Mas não era pra ir de verdade, seu burro. O que Deus está dizendo pro balão? Vai, você vai ver o que vai acontecer. Porque você não está querendo me obedecer por prazer. Eu senti que eu estou te restringindo. Então vai com eles. Então eu descobri isso aqui, ó, que Deus não é esquizofrênico, que uma hora diz sim, outra hora diz não. Deus não é esquizofrênico. Deus não tem problema de mente. Deus está testando. O Balaão agora pensa no versículo 21, ele está feliz, olha só. E Balaão levantou-se pela manhã. Eu acho que ele estava que nem o Chaves. E Deus disse que sim, eu vou ficar rico. Não vai. É uma permissão que Deus não queria dar. Mas viu que ele está querendo, ó. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. E sabe agora o que vai acontecer? Olha o versículo 22 agora na linguagem de hoje. Põe a linguagem de hoje, NTLH. E Deus... ficou irado porque ele foi. Não estou entendendo nada. Foi o que eu te expliquei agora. Exatamente o que eu estou te explicando. Deus, ele vai deixar se você está querendo. Ele vai ficar super bravo, mas vai te deixar. Vai até, quem sabe, te apoiar. Ele disse vai, mas ele ficou irado. E Balaão ia montado na sua jumenta, e os 2 dos seus empregados o acompanhavam. Então você vê, ele está feliz da vida, que ele vai conquistar o dinheiro, mas não era aquilo ali que Deus queria. Eu coloquei, se Deus viu que você está querendo algo frequentemente, você está querendo aquilo, mesmo ele sabendo que ele não quer, ele vai dizer para você, eu vou te julgar. Você vai, isso aí vai dar errado e vai dar feio, mas você quer tanto, que eu vou deixar você experimentar. Diga, meu Deus, o que ele está dizendo? Eu vou deixar você experimentar isso. Você vai passar o pior bocado da tua vida, mas eu vou deixar, porque você está querendo. Porque você não tem prazer em me obedecer. Você não tem prazer. Eu estou tentando, parece, te restringir, e eu não quero restringir ninguém. Isso aconteceu um episódio, sabe onde? Semelhante a esse. Abre em 1 Samuel 8, versículo 5. Vai rapidinho. Diga, meu Deus do céu.
Você vai ver daqui a pouco que o jumenta vai falar, irmão. Vai falar ou não vai? Você vai ver. De vez em quando tem pessoa que é um jumenta mais inteligente que a gente. Você vai ver, irmão. Olha só. Mas antes deixa eu chegar aqui nesse ponto, ó. Você viu? Então tem coisa que você está querendo muito, Deus vai deixar, quer ver? Ó? E disseram: tu já estás idoso, o povo de Israel falou, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então o povo de Israel, eles queriam ser semelhantes a outras nações. E aí olha só o que diz no versículo 6: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e aí a oração ele fez assim, ó. E o Senhor lhe respondeu: meu Deus do céu, o que Deus vai dizer? Atenta a tudo que esse povo está pedindo. Não foi a você que eles me rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha isso. Deus está dizendo assim, ó, eu estou muito bravo, mas dá para eles. Eu estou extremamente chateado, mas se eles estão pedindo um rei, dê para eles um rei. Eu queria ser o rei deles. Eu queria dirigir eles através de um profeta. Eu queria ser o rei deles, mas eles não estão querendo. Só que ele vai falar agora uma coisa interessante do 19 em diante. Só que a regra vai ser a seguinte, ó. A regra, ó. Todavia, o povo recusou ouvir Samuel e disseram: não, nós queremos ter um rei, né? No 20, ó. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que disse Samuel, e repetiu perante o Senhor. Mas o que o Samuel disse? Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada aí, no versículo 6 em diante, depois que nós meditamos, 6 não, mais adiante, põe um pouquinho mais para frente aí. Atentos e adverte solenemente, e diga-lhes o direito que reivindicará o rei que vai governar vocês. Então o rei que vai governar vocês, ele vai ter algumas leis. Fala isso para o povo, Samuel. Ó, próximo vai ser, ó, Samuel transmitiu todas as palavras que o Senhor disse. Tá, próximo versículo, diz aí, ó. Isto é o que o rei reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Vai pegar os filhos de vocês e vai meter na batalha na frente. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele fará arar as terras dele, fará colheita, fabricará armas de guerra para ele, equipamentos e tal, não sei o que mais. Próximo, aqui. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. E você sabe que tem outras coisas aí também, né? Você sabe que não ia ser só isso, né? Que mais agora? E tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais e tal. Ou seja, Deus começou a dizer, ó, se vocês quiserem um rei, vai ser desse jeito. Vai acontecer isso, isso e isso. E o pessoal preferiu ainda o quê? Um rei. E Deus disse, então toma. Você sabe quem foi colocado como rei? Quem foi? Saul. Foi uma bênção? Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Era um cara medroso. Era um cara que não tinha coragem para enfrentar as coisas, e o povo de Israel se lascou, e esse tal de Saul acabou se matando. Então o que eu percebo? É a mesma coisa de Balaão. É você insistir numa coisa que não é de Deus. É você insistir em coisas e Deus vai deixar. Pastor, mas ele vai permitir, mas não vai querer aquilo. Você tem que querer o que Deus quer. Você lembra em Números capítulo 11, vamos rapidinho, Números 11 versículo 4. Quem está compreendendo até aqui? Toma cuidado, irmão, muito cuidado, ó. Um bando de estrangeiros que vinha no meio deles encheu-os de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se nós tivéssemos carne para comer. Então o pessoal começou a se chatear, porque eles só tinham maná. O que era o maná? Era um pão que vinha do céu. Eles colhiam de manhã, eles não podiam guardar aquele maná para muito tempo, diz que no outro dia virava bicho. Só que eles começaram a encher o saco. O pessoal que saiu junto com o povo de Israel, os
povos estrangeiros, mas a gente quer carne, quer carne, quer carne, quer carne. E lá no versículo, pessoal, 10 diz assim a Bíblia Sagrada, ó, 10, ó. Moisés ouviu a gente de todas as famílias e se queixando cada um à sua entrada da sua tenda, então acendeu-se a ira do Senhor, por isso pareceu mal a Moisés. Eles começaram a reclamar que eles queriam carne, e como é que Deus ficou? Como é que Deus ficou? Só que eu te pergunto, você responde, ele vai dar carne ou não vai? Vai. É isso que você tem que entender. Deus está bravo, mas vai dar. Ele está bravo com o Balão, mas quer que ele vá. Deus ficou bravo com o povo de Israel, mas deu um rei. Deus está bravo com esse povo. Só que vai dizer na Bíblia Sagrada, no versículo 31 e 34, o seguinte. Olha o que diz, ó. 31 diz: e depois disso vem um vento da parte do Senhor. Quem vai trazer carne? Deus, mesmo sabendo que eles vão morrer. Quer ver? E vem o vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e fez cair todo o povo no acampamento numa altura de 90 centímetros. Como é que os bichos vinham, pessoal, numa altura de quanto? 90 centímetros. Os bichos vinham voando e o pessoal só ficava pegando os bichos. O pessoal ficava, meu Deus, tem carne, tem carne, tem carne. Eles começaram a pensar, agora a gente vai comer e vai dar tudo bem. Vai dar tudo bem? A Bíblia diz que eles começaram a comer as carnes desses bichos e diz que começou a sair pelos narizes. Começou a sair carne pelo nariz. Eles começaram a passar mal e diz que todo mundo morreu, a maioria morreu. Pastor, por que Deus deixou? Porque eles queriam. Porque eles estavam sentindo que Deus está restringindo eles. Deus sabe o que é melhor para a gente. E se você insistir, Ele vai te dar. Ainda que vai sair pelos teus narizes. Ainda que vai ser um rei fracassado. Ainda que vai ser uma desgraça quem vai te comandar. Ainda que você vai quebrar a cara lá com Balaque. Ele vai te deixar. Vai, e vai mesmo. Olha só sobre essa passagem aqui, eu achei no Salmo, ó. Salmo 78, versículo 26. Escuta isso aqui. É a visão interna do que aconteceu aquele dia lá com as codornizes. Quer ver? Enviou dos céus. Foi o diabo que enviou a carne? Não, quem que enviou? Deus, ó. E enviou dos céus um vento oriental pelo seu poder e fez avançar o vento sul e fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Próximo. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Esses bichos começaram a cair tudo lá e comeram à vontade. E assim ele, meu Deus do céu, lê mais alto. Satisfez o desejo deles. Não era de Deus. O que vai acontecer agora? 30. E antes que saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus e feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Meu Deus. É isso que vai acontecer com Balaão. Deus vai deixar de propósito, para ver quem que ele está querendo. Quem lembra do filho pródigo aqui, levanta a mão. Você lembra do filho pródigo? Esse eu não vou nem pregar para você, senão a gente vai demorar. Mas o mais moço chegou, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Ele disse, mas meu filho, mas eu quero. O que o pai fez? Deu, ele repartiu. Você acha que ele sabia que o filho ia quebrar a cara ou não sabia? Sabia, ele sabia que ele ia quebrar a cara. E sabe o que aconteceu? Quebrou a cara. Ele desperdiçou tudo que ele tinha. Só que chegou uma hora que o filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Eu até notei isso aqui em algum lugar. Eu acho que é o versículo 20, Lucas 15, 20. Lucas 15, 20 diz assim, 17, né? 17, e caindo em si. O que é cair em si? Todo mundo fala em voz alta comigo assim, ó. Agora não quero mais. De novo. Mas para eu dizer que eu não quero mais, muitas vezes Deus vai deixar eu quebrar a cara. Olha que sério isso. Mas por que ele vai deixar quebrar a cara? Porque você frequentemente inclina para isso. Você está querendo, ele não quer. Só que ele não quer te restringir. Ele não quer restringir você. Ele não quer me restringir. E ele não querendo restringir a gente, ele vai deixar até o momento de você cair
Em si, e caindo em si ele disse: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores meu pai tem pão e tal, não sei o que mais. Aí no versículo 20, quando ele volta para casa, ó, e levantando-se foi para o seu pai. E quando o seu pai viu que ele estava ainda longe, viu, né, o pai dele, moveu-se de íntima compaixão, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Responda para mim, o pai foi atrás dele? Nenhum momento. O pai não foi atrás dele. Deixou ele ir até onde ele ia. E quando ele disse: agora eu não quero mais, agora eu vou voltar atrás, aí Deus disse: beleza, se você não quer mais, então vem aqui que eu vou te abençoar. Então voltando lá para o balão, vamos voltar para o balão. Chega, tá muito bom isso aqui. Aleluia. Diga: me ajuda, Jesus. Eu quero o que Deus quer, eu odeio o que Deus odeia. Mas de vez em quando eu estou querendo o que Deus odeia e eu não quero o que Deus quer. E Ele vai me impedir? Não, Ele vai deixar até o ponto de você se machucar. Ele vai deixar até o ponto de você sofrer, para mostrar para você que aquilo ali é pecado, para mostrar para você que o salário do pecado, Ele vai deixar. Ele vai deixar. E não adianta, tem coisa que eu e você a gente tem que experimentar. É incrível isso que eu vou dizer. Você vai ter que experimentar a destruição, o quebrar a cara. Você vai ter que experimentar o sabor do capeta para dizer que Deus é bom. É incrível isso. E precisava isso? Não precisava. Era só você desejar o que Deus deseja. Mas de vez em quando as nossas vontades não estão alinhadas com o Criador. Olha só que interessante no versículo 23, voltando lá para o balão, né? Aí no balão diz assim no 22, no 23 em diante. Eu vou ler para você agora. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. Você viu o que está escrito aqui? O anjo que ele estava segurando? Faz o que Deus não quer, vai ser guerra. Tudo que você fizer que não é vontade de Deus, vai ter alguma coisa que vai vir contra você. E vai vir pesado, vai ter guerra. E diz que saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balão bateu nela para fazê-la voltar o caminho, porque a jumenta viu e ele não viu. E aí ela começou a querer sair, ele começou a bater nela para ela voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre duas vinhas, e com muros dos dois lados. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso bateu nela de novo. Aí ela começou a ir para um canto assim, onde tinha tipo como se fosse um tapume. Ele foi assim num parreiral de uva. Ela foi apertando, ele apertou o pé dele. Ô mula, pá, bateu na mula. Tinha que bater nele, né? A mula tinha que dar um coice nele. É você que está errado, não sou eu. E o anjo do Senhor foi adiante, se colocou no lugar estreito, havia um espaço que já li. Próximo. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se embaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a vara, porque ela deitou. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: o que foi que eu fiz? O bicho falando, irmão. O bicho falou: o que foi que eu fiz para você me bater a mim 3 vezes? 3 vezes eu estou contando já. A mula sabia contar. Pô, isso aqui é engraçado, mas é verdade, irmão. Você vê que quando você está com um grande desejo de fazer uma coisa errada, o bicho vai falar contigo, você não vai nem perceber. Você nem está percebendo aquilo aí, nada a ver, mano. Olha só. Versículo próximo. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo. Mãe, está conversando com o bicho, irmão. Mãe, está conversando com o jumento. Como você de vez em quando, você está conversando com a prostituta. Você está conversando umas coisas que não tem cabimento. Você não viu que alguma coisa está errada? Você não percebeu que alguma coisa está errada? Você não percebeu que você está no caminho errado? Você não percebeu ainda que isso aí não vai dar certo? Você não conseguiu acordar? E olha só que forte. Mas a jumenta disse: não, eu sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer com isso com você? Ele disse: não, minha jumenta. Ele está conversando o maior papo.
E aí diz assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Atenção! Então Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. E agora atenção, e o anjo perguntou: por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui, para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Então, quando Deus diz assim, vá, Ele não está dizendo vá para você ir. Ele está dizendo assim, vai, tenta a sorte contra mim. Vem. Vou acabar contigo. Quando Deus diz vai, Ele não está dizendo para você ir de verdade. Ele está querendo provar se você está querendo aquela coisa errada mesmo ou não. Ele já sabe que vai dar errado. E a Bíblia diz agora que ele falou um negócio interessante. A jumenta viu, se afastou de mim por 3 vezes, e se ela não se afastasse a essa altura, eu certamente iria matado, mas ela eu teria poupado. E agora agora esse aqui. Balaão disse ao anjo, fala para mim o que ele falou. Não escutei. O que o filho pródigo falou? É isso. Deus, Ele quer chegar que você sinta o consentimento, que você tenha, sabe, errei, nossa, errei, só que Ele vai falar uma besteira, pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedires a prosseguir, agora se estou fazendo o que te desagrada, eu voltarei. Meu Deus, você pegou aqui? Quem pegou essa frase dele? Eu vou ler devagarinho, se estou fazendo o que te desagrada, eu já desisti desse cara. Você não entendeu? Eu vou ler devagar de novo. Se eu estou fazendo o que te desagrada, então eu? Como se? Como assim se estou fazendo? Ele está ou não está? Mas ele continua achando que se Deus ainda deixar, ele vai. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é Provérbios capítulo 29, versículo 1, e deu. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, ele continua duro, será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu te pergunto, por que não existe cura ou porque ele não vai aceitar a cura? Porque não vai aceitar a cura. O cara é duro. Não adianta falar. Então isso aqui que eu descobri, toma muito cuidado. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero ter prazer, sabe, é melhor eu te obedecer, é melhor fazer aquilo que te agrada. Isaías 1,19 diz, eu acho que todo mundo sabe isso aqui, né? Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Mas você tem que querer. Você tem que querer obedecer a Deus. Você tem que ouvir Deus e obedecer. Agora o próximo versículo diz, mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então aí eu descobri um negócio. E aqui que eu vou acabar a pregação hoje falando isso aqui. Por que, pastor, que Deus não me tira disso? Por que Deus não me tirou do cigarro, da bebida, da pornografia, do roubo? Por que Ele não me tirou? Sabe, eu oro a Deus, Deus, tira isso de mim. Quem quer saber por que Deus não tira? Porque você ainda gosta e quer. Ele vai te deixar. Se você ainda está querendo, o que Ele fez com o Balaão? Ele vai deixar ou não vai? Vai. Ele deixou o povo de Israel lá com o Saul, com o rei, não? Ele mandou lá as codornizes ou não mandou? Ele não pegou o filho pródigo e despediu o filho pródigo cheio de dinheiro lá? Foi ou não foi? Ele queria isso? Não, mas o homem sim. Então enquanto você quer, mesmo sabendo que você vai quebrar a cara, ele vai deixar. Adão e Eva, ele deixou ou não deixou? Ele não podia ter dito, não, Adão, tira esse fruto da mão. Ele não podia ter dado um tapa na mão do Adão? Mas por que ele não fez isso? Porque o Adão estava aqui querendo e quebrou a cara. Quebrou a cara e aqui, a gente quebrou junto, né? Então eu descobri isso. Isso é bíblico. Se eu estou querendo muito uma coisa que eu sei que está errado, é restringido por Deus, mas mesmo assim eu quero, Deus vai abrir a cancela da Bíblia e vai dizer, pode sair fora do meu domínio. Mas o Senhor está deixando mesmo? Vai que eu te deixo. Ai Deus, se o Senhor está dizendo que sim, então tá. Não! Ore a Deus,
para mudar esse sentimento, para você não chegar ao final de tudo e você dizer: nossa, pequei, quebrei a cara. Que você não venha entender da pior maneira que Saul foi a pior escolha. Que você não entenda da pior maneira como Balaão. E depois ele foi morto ainda, misericórdia. Balaão foi. Depois você vai saber da pior maneira. Vai começar a sair carne pelos narizes. Vai começar a morrer gente para tudo que é lado, desgraçaiada. Mas por quê? Porque eu quis. Mas por que Deus não fez nada? Porque Deus não vai fazer. Ele vai esperar você se posicionar. Ele vai esperar você. Quem lembra, para finalizar tudo, quem lembra aquela mulher cananeia, que ela tinha a filha dela miseravelmente endemoniada, lembra? Você lembra que Jesus, ele estava caminhando e ela veio pedindo ajuda de Jesus. Jesus disse 3 vezes para ela que não, lembra? Primeiro ele não respondeu nada, depois ele disse que não, e depois ele disse que não. E ela disse o que para Jesus? Sim, Senhor. Lembra, ó, Mateus 15, 27, o que ela disse? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Você sabe qual foi a resposta que Jesus disse para ela? Quem quer saber a resposta? Ele diz assim: ó mulher, esse ó mulher, grande é a tua fé. Atenção, seja isso feito para contigo. Lê agora bem alto. Não escutei? Deus respeita o que você quer, ainda que seja para o pior. Deus respeita o que você quer, ainda que seja para o melhor. E diz que desde aquela hora sua filha ficou sã. Então Deus vai respeitar o que eu quero. Deus vai respeitar o que você quer. Só que a vontade dele é que você queira o que ele quer. Porque se você quiser o que ele está querendo, a tua vida vai ser uma bênção. Nunca obedeça a Bíblia Sagrada porque tem que obedecer. Deixa eu ler 3 versículos para você. Amós 5,15, põe lá para nós. Amós 5,15. Acho que você entendeu o que eu preguei hoje, né? Então não julgue Deus. Ai, por que Deus permitiu? Ah, porque a pessoa quis, velho. Ai, por que Deus deixou? Ah, porque a pessoa quis. Mas por que Ele não fez nada? Calma que Ele vai fazer. Olha o que diz: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, como diz aí, odeie o mal e ame o bem. Você quer ver outro texto? Olha o que diz, Salmo 97, versículo 10. Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, você tem que odiar o mal, e Ele guarda a alma dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Se você odiar o mal, mas não se você tem prazer. Pastor, isso, mas eu quero muito isso, pastor, eu tô quase assim cego, eu tô a ponto de fazer que nem um balão, eu tô a ponto de falar com a jumenta sem perceber que eu tô falando com um animal, eu tô a ponto de fazer um negócio, sabe, eu quero tanto aquilo, eu tô tão focado nisso. Ele vai deixar, você vai se quebrar, claro, né, vai se arrebentar, e depois vai acabar chegando à conclusão, né? Eu lembro quando eu estava apanhando, todo sangrando, meu braço tudo lascado, e meu pai me batendo. Eu disse: nossa, como eu fui burro. E sabe o que eu fiz naquele dia? Eu não pedi nem perdão pro meu pai. Não pedi perdão pro meu pai. Eu nem tipo assim... Como é que eu vou explicar pra você? Naquele dia que eu apanhei, eu não tive nem dizer assim: ai pai, não me bate. Ai pai, não, eu disse: bate mesmo, bate. Idiota. Vai ter um dia que você vai acabar a chegar com a conscientização disso, que você tomou na cabeça porque você quis. É isso que está na Bíblia Sagrada. Então eu queria explicar para você hoje, a partir de hoje, se você vier na igreja e Deus falar alguma coisa com você, obedeça porque você quer. Não obedeça porque tem que obedecer. Porque se obedecer porque tem que obedecer, isso pode trazer um prejuízo para você. Aplauda bem forte o Senhor. Era isso que eu queria pregar. Dá uma glória. Quem conseguiu entender o recado? Vamos ficar de pé. Olha pro teu irmão e diz assim: tá querendo? Vai. Tá querendo? O que faz? Vai. Você vai ver a desgraça que vai acontecer. Quando os bichinhos saem assim, o que tá acontecendo aqui? Isso é a consequência. Meu Deus, tem uma coisa que está me impedindo, parece que uma coisa espiritual que está me impedindo. Nossa, que guerra que eu estou passando, meu Deus, que guerra. Você quis. Quem já falou algum dia do seu filho, da sua filha, que você falou assim: nossa, parece que eu estou falando com uma porta? Já falou assim com seu filho, com sua filha? Você fala uma coisa, a mesma coisa que não falar. O que você tem que fazer? Infelizmente, você tem que deixar. Porque quando a pessoa está querendo muito negócio,
Você viu que Jesus disse para aquela mulher lá, Ciro Fenícia? Que te seja feito assim como tu deseja, como você quer. Como você quer vai te acontecer. Só que no caso dela, foi um desejo para a coisa certa ou a coisa errada? Certo, e a filha dela ficou curada na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. O que é, minha irmã queridinha? Que ela estava atrás de Deus pelo aquilo que ela queria, que era a vontade dela, mas ela ignorava. E foi abençoado ou não foi? Diga, eu quero o que a palavra de Deus quer. Mais uma vez, fala isso que é lindo, hein? Eu quero o que a palavra de Deus diz que ela quer. Eu falei certo? Falei, né? Eu quero o que a palavra de Deus quer. É isso. E fala comigo também. Não quero o que a palavra de Deus diz que ela não quer. Você vai ver que vai ser bênção. Não fica medindo a força com Deus. Não fica medindo a força com Deus. Você vai conseguir fazer essa queda de braço? Você vai conseguir vencer? Não. Eu vou vencer Deus. Mas tem gente que pensa que vai, né? É ou não é? Porque o Balão disse, ó, vocês fiquem que essa noite que eu vou falar de novo com Deus aí, eu vou fazer Deus mudar de pensamento. E Deus mudou ou não mudou? Mudou, disse, vai. Aí o Balão disse, consegui mudar Deus. Eu consegui mudar Deus. Ele disse pra mim ir. Coitado. Não consegue. Deus é indobrável. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus desejos. Eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas vontades. Vai orando a Deus, vai falando isso agora. Jesus, eu tenho que cuidar com as minhas vontades, os meus desejos. Porque daqui a pouco a gente não consegue entender por que a gente está quebrando a cara. A gente não consegue entender por que não está dando certo, por que as coisas não estão funcionando. Porque nós não estamos alinhados com aquilo que Deus quer. Daqui a pouco eu insisto numa pessoa, eu insisto em fazer alguma coisa, eu insisto com aquilo, eu enfio a cabeça, e eu desejo, e vai. E Deus diz, então dá. Você vai ter que experimentar para ver que isso aí. Você vai ter que tirar as suas próprias conclusões. Você vai ter que chegar a um consenso que nem o filho pródigo. Quando você estiver na miséria, lá no meio comendo lavagem de porco, quando você estiver lá, aí Deus vai dizer, e agora? Não, agora eu não quero mais. Então volta. Mostra que você não quer mais isso. Eu fico pensando o povo de Israel quando estava começando a morrer, todas aquelas pessoas começaram a morrer, e a carne saindo pelos narizes. Eles não tinham essa ideia, eles não tinham essa imagem. É que nem as pessoas, elas não acreditam no inferno, né? Você sabe, eu não acredito no inferno, Mas daqui a pouco, quando a pessoa estiver queimando no inferno, diz, mas agora não dá mais. A pessoa foi quebrantada de repente sem que houvesse cura. Meu Deus, me ajuda, Deus. Ajuda essa mulher, ajuda esse homem, Pai. Essa pessoa se alinhar com as tuas vontades. Eu lembrei agora de uma frase que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 29. Ele disse, o meu Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Olha que lindo. Nossa, olha só o que eu lembrei agora. O meu Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que agrada a Ele, não me agrada. Jesus, ele chegou ao ponto de suar sangue lá no monte, no Getsemane. Ele disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero fazer o que te agrada. Eu não quero me afastar através dos meus desejos, das minhas vontades. Porque a Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Levante as tuas mãos aos céus agora e você vai declarar: compromisso contigo eu quero viver, Senhor. Compromisso contigo, matar meu prazer e fazer a tua vontade. Aleluia. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer. E fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. De novo, solte a sua voz. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer. E fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Antes que seja tarde, para se levantar, para
buscar tua paz. Para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Enquanto eu posso te encontrar. Antes que seja tarde para se levantar. Que seja tarde para se levantar, para buscar tua paz. Para te adorar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Enquanto eu posso. Enquanto eu posso te encontrar. Solte a sua voz. Compromisso. Compromisso contigo. Eu quero viver. Eu quero viver. Compromisso. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo. Cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo eu quero viver. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer e fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Senhor, levante a mão para cá agora. O que é vontade de Deus, irmão, sempre vai dar certo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, é aquilo que não é de Deus, mas eu estou querendo muito. Você até vai começar a ir, mas vai dar algum piti. Vai dar algum piti, irmão. Vai dar algum piti, vai dar alguma coisa errada. Você vai notar que o negócio não vai, irmão. É incrível. Você vai notar que não vai. Deus, ele só vai deixar vocês só para experimentar. Só para experimentar. Só para você chegar à conclusão que aquilo ali não era. Mas por que Deus deixou? É porque você queria, ué. Você quis, desejava. Você não consultou a ele. Você fez que nem Balaão. Você fez que nem o povo de Israel que queria um rei. Você fez igual lá o pessoal que queria comer carne. Queria porque queria, e Deus disse, então tá. Deus chegou ao ponto de mandar com o poder dele mandar carne. Olha que maluquice isso. A Bíblia não diz que foi o capeta, hein, irmão. Olha que coisa louca. Não foi o capeta que mandou as codornizes. Não foi o diabo, diz que foi com o poder dele que elas voavam a 90 centímetros do chão. Eles começaram a comer, eles enfiavam os dentes naqueles bichos e comiam que nem malucos. Por isso que a Bíblia diz que brote a avatar. Ali eles morreram por causa de um grande desejo. Olha que loucura. Que brote atava. Eles morreram por causa de um grande desejo pessoal deles. Diz que muita gente foi ferida por causa de um desejo que não era o desejo de Deus. Você pede misericórdia para Deus agora. Deus, tenha misericórdia comigo. Fala baixinho, Deus, tenha misericórdia comigo. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Se um dia eu enfiar na cabeça que eu quero uma coisa que não é tua vontade, meu Deus, tenha misericórdia comigo. Não desiste de mim. Fala isso para Jesus. Jesus, não desiste de mim, Jesus. Não me abandona, mestre. Não me abandona, Jesus. Não me abandona, Jesus. Ainda que eu tenha enfiado uma coisa na cabeça que é errado, Deus, que é fora da tua palavra, eu sei que está errado, mas eu quero. E o Senhor deixar, misericórdia. Nem sei porque eu vou falar isso. Deus, seja leve nas consequências. Eu te peço que o Senhor seja leve nas consequências. Eu te peço que o Senhor seja leve nas consequências. Leve. Ao ponto de eu ter tempo de vida para me arrepender. Misericórdia. Que nós venhamos ter tempo de arrependimento. E você diz, Jesus, obrigado por essa mensagem. Aplauda bem forte o Criador. O mais forte que você pode é o Criador. Uau!